Capítulo 4 de Copas. E também nós não sabemos quem dá as cartas. O padeiro Hans tinha os olhos parados, fixos em algum ponto na sua frente. Enquanto contava sobre a Ilha Mágica, havia em seus profundos olhos azuis um brilho especial, que agora parecia ter se extinguido. A saleta estava quase totalmente às escuras. Havia muito já se fizera noite. Só na lareira ainda existia um resquício de fogo que, no final da tarde, tinha ardido em labaredas. O padeiro Hans levantou-se e cutucou as brasas com o atiçador. Por um breve instante, o fogo da lareira se avivou e projetou uma luz bruxuleante sobre os aquários e sobre os muitos outros objetos curiosos que enchiam a saleta. Durante toda aquela longa noite, eu tinha ouvido com fôlego suspenso cada palavra do velho padeiro. Enquanto ele contava sobre as cartas de baralho de Freud, eu me flagrara algumas vezes com a boca aberta de espanto. Não ousei interrompê-lo uma única vez. Embora aquela tenha sido a primeira e única vez em que ele me falou sobre Freud e a Ilha Mágica, tenho certeza de que guardei na lembrança cada uma das suas palavras. E foi assim que, de uma certa forma, Freud acabou voltando para a Europa. Concluiu ele, ainda de frente para a lareira. Não sei se ele falava comigo ou consigo mesmo. Eu também não estava bem certo de que tinha entendido o que ele quis dizer com aquela frase. O senhor está se referindo às cartas? Perguntei. Sim, a elas também. Elas estão lá em cima, no sótão, não estão? O velho concordou com a cabeça. Depois entrou em seu quarto. Quando voltou, tinha nas mãos a caixinha de cartas. Essas são as cartas da paciência de Freud, Albert. Com cuidado, pôs a caixa sobre a mesa, bem na minha frente. Senti o coração bater mais rápido quando tirei o baralho de dentro da caixa. A primeira carta era o 4 de copas. Peguei o monte e fui tirando carta por carta. Todas estavam tão gastas e as figuras tão apagadas que nem sempre eu conseguia distinguir que carta tinha nas mãos. Algumas, porém, dava para reconhecer bem. O valete de ouros, o rei de copas, o rei de espadas, o 2 de paus e o as de copas e algumas outras. E estas são as mesmas cartas que ganharam vida na ilha? Perguntei bem baixinho. De novo, o velho se limitou a concordar com a cabeça. De fato, cada carta que eu tinha nas mãos me parecia uma pessoa viva. Quando segurei o rei de copas à luz do fogo da lareira, lembrei-me do que ele tinha dito na Ilha Misteriosa. Um dia, pensei, ele tinha sido um anão cheio de vida a andar entre as flores e árvores do imenso jardim da terra. Fiquei segurando algum tempo o as de copas, e não pude deixar de pensar nas suas últimas palavras. Que o seu lugar não era naquele jogo de paciência. Só está faltando o Coringa, disse eu, quando terminei de repassar todo o baralho. Eu tinha contado 52 cartas. O padeiro Hans fez um gesto com a cabeça e disse: ele passou comigo para a grande paciência, entende, meu filho? Nós também somos como aqueles anõezinhos. E também nós não sabemos quem dá as cartas. O senhor acha que ele ainda está circulando por aí? Pode apostar que sim, meu filho. Não há nada neste mundo que possa fazer mal ao Coringa. O padeiro Hans estava de costas para a lareira. Por um brevíssimo instante, quando o fogo da lareira em labaredas crepitou, seu corpo projetou sobre mim uma sombra escura que me fez estremecer de medo. Não se esqueça de que naquela época eu tinha apenas 12 anos. Talvez meu pai estivesse em casa esperando por mim, e talvez estivesse furioso porque eu estava de novo com o padeiro Hans e de novo não tinha encontrado o caminho de casa. Se bem que ele só esperava por mim quando estava sóbrio, o que era muito raro. Talvez estivesse caído em algum ponto de Dorf, curtindo a sua bebedeira. No fundo, o padeiro Hans era a única pessoa em quem eu podia confiar na minha vida. Então ele deve estar terrivelmente velho, repliquei. O padeiro Hans negou energeticamente com a cabeça. Você já se esqueceu? Os coringas não envelhecem. O senhor chegou a vê-lo novamente depois que vocês voltaram? Perguntei. Uma única vez, há mais ou menos meio ano.
Tenho certeza absoluta de que vi o pequeno diabo na calçada, bem em frente à minha padaria. Mas quando consegui sair para ver se era ele mesmo, ele já tinha sumido sem deixar vestígios. E é aí que você entra na história, Albert. Naquela tarde, tive o prazer de dar uns pescoções num bando de moleques que fazia tempo vinham infernizando a sua vida. E no dia que isso aconteceu, bem, aquele era um dia muito especial. Fazia exatamente 52 anos que a ilha de Frode havia submergido no mar. Fiz e refiz as contas várias vezes e tenho certeza de que era o dia do Coringa. Olhei para ele como se estivesse diante de um fantasma. Quer dizer que o antigo calendário continua a ter validade? Perguntei. Parece que sim, meu filho. Naquele dia entendi que só podia ser você o garoto solitário que tinha perdido a mãe vítima de uma doença. E foi só por isso que o deixei tomar um gole da bebida cintilante e conhecer os meus lindos peixinhos coloridos. Eu estava mudo de espanto e admiração. Pela primeira vez atinei com a possibilidade de que aquilo que os anões tinham dito na festa do Coringa tivesse alguma coisa a ver comigo. Tive de respirar fundo antes de conseguir fazer outra pergunta. E como a história continua? Perguntei. Como você sabe, não consegui gravar todas as frases que ouvi lá na Ilha Mágica. Aparentemente, porém, tudo que a gente ouve fica guardado na cabeça, mesmo que a gente ache que não se lembra. E um belo dia, sem que a gente menos espere, a coisa volta, reaparece. Foi assim agora mesmo, quando eu estava avivando fogo na lareira. De repente, me lembrei do que disse o 4 de copas depois que o 4 de ouros falou do padeiro que daria ao menino a bebida cintilante e lhe mostraria os belos peixinhos. E o que foi? Menino envelhece e ganha cabelos brancos, mas antes de sua morte aparece soldado infeliz vindo de um país do norte, disse o padeiro Hans. Depois de ouvir isso, fiquei olhando um tempão para o fogo que ardia na lareira. Um sentimento de respeito e de veneração pela vida preencheu todo o meu corpo e desde então nunca mais me abandonou. Alguém resumira numa única frase toda a minha vida. Eu sabia que o padeiro Hans morreria em breve e que eu seria o próximo padeiro de Dorf. Sabia também que eu seria aquele que, dali em diante, carregaria consigo o segredo da bebida púrpura e da Ilha Mágica, e que passaria o resto da minha vida naquela casinha onde tinha entrado pela primeira vez no fim de tarde do dia anterior. Ali, aprenderia a cuidar dos peixinhos da Ilha Mágica. E um dia apareceria um soldado infeliz vindo de um país do norte e se tornaria o próximo padeiro de Dorf. 52 anos se passariam até que isso acontecesse. Uma coisa, porém, era certa. Ele apareceria. Os peixinhos coloridos também formam uma longa cadeia de gerações que remonta àqueles que eu trouxe da Ilha Mágica, continuou o padeiro Hans. Alguns vivem apenas poucos meses, mas a maioria chega a viver muitos anos. E cada vez que algum morre é uma tristeza, pois nenhum deles é igual ao outro. Esse é o segredo dos peixinhos coloridos, Albert. Cada um deles também é um indivíduo único, insubstituível. Por isso é que os enterro na floresta debaixo das árvores frondosas. E cubro seus túmulos silenciosos com uma pedrinha branca, pois acho que cada um deles merece um pequeno monumento capaz de sobreviver ao tempo. O padeiro Hans morreu alguns anos depois de ter me contado sobre a Ilha Mágica. Antes dele morreu meu pai, como você já sabe. Foi assim que o padeiro Hans ainda teve tempo de me adotar e de me deixar como herança o que possuía. No seu leito de morte, o velho homem que eu tanto amava me disse: "Soldado não sabe que mulher de cabeça raspada ganha um lindo menino." Eu sabia que aquela era mais uma das frases que faltavam no jogo do Coringa. No momento de sua morte, ele tinha se lembrado dela. Era meia-noite quando meu pai bateu na porta. "Ela vai voltar conosco para Arendal?" Perguntei, nem bem ele tinha entrado no quarto. "Vamos ver", respondeu ele. Percebi que um lampejo de um sorriso misterioso iluminou seu rosto.
Amanhã a gente vai junto a uma confeitaria, disse eu como se fizesse o juramento de que não deixaria o peixe escapar bem na hora de trazê-lo para o barco. Ela vai estar esperando você às 11 horas no saguão de entrada, disse ele. E olha que ela cancelou todos os outros compromissos que tinha. Ficamos os dois deitados, olhando para o teto do quarto, antes de conseguirmos pegar no sono. A última coisa que meu pai disse, não sei se para mim ou se para ele mesmo, foi: não dá para alterar com a mão o curso de um barco em movimento. Pode ser, respondi, mas o destino está do nosso lado. Capítulo 5 de Copas. O importante agora era ficar frio e não cantar vitória antes da hora. Na manhã seguinte, mesmo sem abrir o livro, tentei me lembrar palavra por palavra da frase sobre a mulher de cabeça raspada. Mas não demorou para o meu pai começar a se mexer na cama. Hora de se levantar para um novo dia. Depois do café, encontramos mamãe no saguão. Ela insistiu em irmos só os dois à confeitaria. Combinamos que meu pai passaria para nos apanhar 2 horas mais tarde. Ao nos despedirmos, dei uma piscada para ele sem que mamãe percebesse. Uma espécie de agradecimento pelo dia anterior e também o sinal de que eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para trazer à razão aquela mulher que havia tempo se perdera em busca de si mesma. Já na confeitaria, depois de termos feito o nosso pedido, mamãe olhou dentro dos meus olhos e perguntou: na certa, você não entende por que eu deixei vocês, né, Hans Thomas? Não me deixei perturbar por essa forma de iniciar a conversa. Você está querendo dizer que sabia exatamente o que estava fazendo? Perguntei de volta. Não exatamente, murmurou ela. Mas não me dei por satisfeito com essa meia confissão. Não dá para entender que alguém largue marido e filho só para posar para as câmeras de fotógrafos medíocres que trabalham para revistas de moda gregas, disse eu. Um garçom trouxe o café, refrigerante e uma travessa de um bolo maravilhoso. De novo, não me deixei impressionar por todas aquelas coisas gostosas. E se você está querendo me dizer que consegue entender por que não mandou um único cartão postal para o seu filho todos esses 8 longos anos, então na certa você também será capaz de entender se eu me levantar agora e for embora. Ela tirou os óculos de sol e esfregou os olhos. Não vi qualquer vestígio de lágrimas, mas talvez, por conveniência, ela tentasse encontrar algumas para poder enxugar. Não é assim tão simples, Hans Thomas, disse ela, e pelo menos a sua voz tremia. Um ano tem 365 dias, continuei. Em 8 anos, são 2.920 dias. Isso sem contar o dia 29 de fevereiro. Mas nem nos 2 dias intercalares eu tive uma noticiazinha sequer de mamãe. Você quer coisa mais simples? Na minha opinião, não existe. Sabe, sou muito bom em matemática. Creio que foi a menção aos dias intercalares que a abateu. O fato de eu trazer à baila o dia do meu aniversário foi demais para ela. Segurou na minha mão e suas lágrimas escorreram pelo rosto. Você acha que um dia vai poder me perdoar, Hans Thomas? Perguntou ela. Depende, respondi. Você faz alguma ideia de quantas partidas de paciência um garoto é capaz de jogar em 8 anos? Não tenho o número exato, mas acho que foram muitas. Quando a paciência dá certo, todas as cartas ficam separadas por naipes. E de repente a gente se flagra pensando na própria mãe toda vez que vê o as de copas. Olhando-se por esse ângulo, deve haver mesmo alguma coisa errada nessa história. Eu tinha mencionado essa história do as de copas só para verificar se ela sabia de alguma coisa, mas ela ficou me olhando com os olhos arregalados como se não tivesse entendido nada. O as de copas? O as de copas, sim. Você não tinha um coração vermelho estampado no vestido que estava usando ontem? A questão é saber por quem o seu coração bate. Mas ela parecia realmente confusa. Talvez pensasse que faltava um parafuso na cabeça do seu filho por tê-lo deixado por tanto tempo. Eu explico.
É que meu pai e eu tivemos alguns belos problemas com a nossa paciência familiar. Não havia meio de ela dar certo, porque o as de copas tinha se perdido numa busca desesperada por si mesmo. Respondi. E agora a confusão na cabeça da minha mãe era completa. Lá em casa, em Resói, nós temos uma gaveta cheinha de coringas. Continuei. Mas isso de nada nos ajudou, pois tivemos de perambular pela Europa inteira à procura do as de copas. A história da gaveta cheia de coringas conseguiu arrancar dela um esboço de um sorriso. Ele ainda coleciona coringas? Perguntou ela. Ele próprio é um coringa, respondi. Acho que você não o conhece. Ele é uma pessoa muito especial, entende? Nos últimos tempos, porém, não tem feito outra coisa a não ser tentar libertar o as de copas de uma estúpida aventura na Grécia. Ela se debruçou sobre a mesa e tentou me fazer um carinho no rosto, mas recuei e evitei o contato. O importante agora era ficar frio e não cantar vitória antes da hora. Acho que entendo o que você quer dizer com essa história de as de copas, disse ela. Ótimo, repliquei. Mas não me venha com essa história de que não sabia o que estava fazendo quando nos deixou. Está tudo muito claro. A solução do enigma está no que aconteceu há 200 anos com as cartas de um baralho misterioso. Do que você está falando? Quero dizer que estava nas cartas que você viria a Atenas para tentar se encontrar. Estou falando de uma maldição de família, algo que não acontece todos os dias. Você sabe, uma coisa dessas deixa suas marcas em muitos lugares. As profecias das videntes e numa certa padaria nos Alpes. Você está zombando de mim, Hans Thomas. Neguei com a cabeça, fazendo um esforço enorme para parecer tão misterioso quanto possível. Depois olhei para os lados, debrucei-me sobre a mesa e sussurrei. O fato é que você se envolveu numa coisa que começou numa misteriosa ilha do Atlântico muito antes de os meus avós se conhecerem em Froland. E também não foi por acaso que você veio justamente para Atenas. Foi a sua imagem invertida que atraiu você para cá. Imagem invertida? Tirei do bolso uma esterográfica e escrevi Anita num guardanapo. Por favor, leia isso de trás para frente. Pedi. Eu sabia que ela falava grego. Atina, leu mamãe. Deus do céu, você está começando a me meter medo. Sabe de uma coisa? Nunca pensei nisso. É claro que não. Respondi com um ar de superioridade. Há muitas outras coisas sobre as quais você nunca pensou, mas isso também não é a coisa mais importante que temos para conversar agora. E o que é mais importante, Hans Thomas? O mais importante é saber em quanto tempo você é capaz de arrumar as suas malas, respondi. No fundo, meu pai e eu estamos esperando por você há mais de 100 anos e agora estamos prestes a perder a paciência. Nem bem eu acabara de dizer isso, meu pai entrou na confeitaria. Mamãe olhou para ele resignada, abriu-lhe os braços. O que foi que você fez com ele? Perguntou ela. Esse menino só fala por enigmas. Ele sempre teve uma imaginação muito extravagante, disse meu pai e sentou-se numa cadeira que estava livre à mesa. No mais, porém, acho que vai tudo bem com ele. Achei aquela uma resposta muito boa, principalmente se considerarmos que ele não fazia a menor ideia do jogo complicado que eu estava encenando ali. E olha que nem comecei, disse eu. Nem falei ainda do anão misterioso que está no nosso encalço desde a fronteira da Suíça. Meus pais trocaram um olhar que resumia todas as suas inquietações. Depois meu pai disse, eu acho que é melhor você esperar um pouco para vir com mais essa, Hans Thomas. Na tarde daquele dia, nós já sabíamos que éramos uma família e que nenhum de nós suportaria um dia mais de separação. Aparentemente, eu tinha despertado os instintos maternais de mamãe. Além disso, os dois se abraçavam a toda hora, como um casal de pombinhos apaixonados. E não tinha anoitecido ainda quando registrei os primeiros beijos de verdade que trocaram. Eu me dizia que era o meu dever suportar aquilo, pois afinal eles tinham deixado de aproveitar muitas coisas ao longo desses 8 anos. Mas fui discreto o suficiente para não olhar enquanto eles se beijavam.
Na verdade, não tem muita importância como nós conseguimos colocar mamãe naquele Fiat. O mais importante é que conseguimos. Acho que o meu pai ficou muito surpreso ao ver como mamãe era uma mulher despachada. Quanto a mim, não me surpreendi nem um pouco. Havia muito estava convencido de que aqueles 8 terríveis anos terminariam no momento em que a encontrássemos. A única coisa que achei foi que ela era a pessoa mais rápida do mundo para arrumar as malas. Além disso, ela teve de romper um contrato e parece que não há delito mais grave ao sul dos Alpes. Meu pai disse que na Noruega ela certamente receberia novas ofertas de emprego. Depois de 2 dias turbulentos, estávamos de novo no carro rumo ao norte da Itália. Dessa vez, atravessando de carro a Iugoslávia, o caminho mais curto. Como antes eu viajava no banco de trás, só que agora havia 2 adultos à minha frente, e era totalmente impossível continuar lendo meu livro. Mamãe se virava para trás a toda hora e eu não queria nem pensar no que poderia acontecer se ela descobrisse o livrinho e quisesse saber o que estava escrito nele. Mas quando chegamos ao norte da Itália, já bem tarde da noite, eles me colocaram num quarto sozinho. E eu pude fazer o que eu queria, sem ser perturbado. Li sem parar, até que, de madrugada, adormeci com um livrinho no colo. Capítulo 6 de Copas. Tão verdadeira quanto o sol e a lua. Albert tinha contado sua história durante toda a noite e por várias vezes eu o tinha imaginado como um menino de 10, 12 ou 13 anos. Sentado diante da lareira, ele tinha os olhos fixos num montinho de brasas de cinzas que havia muito, muito tempo deixara de ser aquelas labaredas crepitantes do início da nossa conversa. Durante todo o tempo em que ele falara, eu não interrompera, assim como ele próprio tinha ficado calado naquela noite, 52 anos atrás, quando o padeiro Hans contou a ele sobre Freud e sobre a Ilha Misteriosa. Levantei-me e fui até a janela que dava de vista para o povoado. Lá embaixo, o vermelho da aurora começava a atingir uma faixa no céu. Uma cortina de neblina encobria o povoado e sobre o lago Valdemar havia nuvens carregadas. Para além do povoado, a luz do sol avançava aos poucos sobre a encosta das montanhas. Minha cabeça estava tão cheia de perguntas que eu não sabia por onde começar. Resolvi então calar-me. Voltei para a lareira e me sentei ao lado de Albert, que havia me acolhido com tanta hospitalidade quando, totalmente exaurido, desmaiei bem em frente à sua casa. Um friozinho de fumaça ainda subia nas brasas da lareira, e ela se parecia com a neblina da manhã. Portanto, meu caro Ludwig, você vai ficar aqui em Dorf, disse o velho padeiro. O modo como ele disse isso podia ser interpretado tanto como uma ordem quanto como uma pergunta, ou talvez as duas coisas. Naturalmente, disse eu. Há muito eu tinha entendido que seria o próximo padeiro de Dorf, e entendi também que, atrelado a essa função, vinha o compromisso de guardar comigo o segredo da Ilha Mágica. Em nenhum momento pensei, eu disse. Em que, meu filho? O jogo do Coringa. Se eu sou o soldado infeliz de um país do norte? Sim. Isso quer dizer que eu sou o pai de um menino, completei. E depois disso não consegui mais me controlar. Afundei o rosto nas mãos e chorei. O velho padeiro pôs o braço no meu ombro. É isso mesmo, disse ele. Soldado não sabe que mulher de cabeça raspada ganha um lindo menino. Albert me deixou chorar o quanto eu quis. Quando consegui me conter, ele disse: só uma coisa eu nunca entendi e talvez você possa me explicar. O que é? Por que a pobrezinha teve a cabeça raspada? Eu também não sabia que isso tinha acontecido com ela, respondi. Eu não sabia que a tinha feito sofrer tanto. Ouvi dizer que depois da libertação aconteceram coisas desse tipo. As mulheres que tinham estado com soldados inimigos perderam o cabelo e a honra, como se costuma dizer. E por isso, sim, provavelmente só por causa disso é que eu nunca mais a procurei. Talvez ela queira me esquecer, pensei.
Talvez eu a prejudique ainda mais se voltar a procurá-la. Além disso, achei que ninguém soubesse do que tinha acontecido entre nós. E é possível que ninguém soubesse mesmo. Mas quando uma mulher espera uma criança, bem, nesse caso, não há como ocultar a verdade. Entendo, disse Albert com o olhar voltado para o fogo da lareira. E essa altura reduzido a quase nada. Levantei-me e, sem fazer barulho, fiquei andando na sala de lá para cá. Será que tudo aquilo era realmente verdade? Eu me perguntava. E se Albert fosse um meio louco, como se dizia a boca pequena lá em Zumschorn-Waldmar? De repente, me ocorreu que eu não tinha a menor prova concreta de que a história de Albert era mesmo verdadeira. Tudo que ele tinha contado sobre o padeiro Hans podia não passar de delírios de uma pessoa perturbada mentalmente. Eu mesmo nunca tinha visto nem vestígios da tal bebida púrpura nem do baralho. Meu único ponto de apoio eram as poucas palavras sobre o soldado infeliz que viria de um país do norte. Mas isso era uma coisa que Albert também podia ter inventado. Restava ainda a história da mulher de cabeça raspada. Estava aí uma coisa que ele não podia saber, por mais que quisesse. Mas será que eu não tinha falado alguma coisa sobre isso enquanto dormia? Não teria sido de se estranhar que uma mulher de cabeça raspada aparecesse nos meus sonhos. Afinal, eu temia por Lynne. E é claro que eu também tinha um certo medo de que ela pudesse ter ficado grávida. Se fosse assim, Albert poderia ter incluído todos esses ingredientes que eu lhe passara enquanto dormia na massa do bolo da sua história. Ele tinha perguntado depressa demais pela mulher de cabeça raspada. Eu só tinha uma certeza. Albert não havia tentado me ludibriar conscientemente durante toda a noite. Ele próprio acreditara com devoção em cada palavra que contara. Mas podia ser que a sua enfermidade mental fosse justamente essa. Talvez as pessoas em Dorf tivessem razão e Albert fosse mesmo uma pessoa doente, que vivia mergulhado por completo na realidade de um mundo só seu. Desde a minha chegada a Dorf, tinha me chamado de seu filho, e talvez estivesse aí o cerne de toda a história fantástica. Albert desejava ter um filho homem, que desse continuidade ao seu trabalho lá embaixo, no povoado. E talvez por isso tivesse inventado toda aquela história confusa, sem ter consciência do que fazia. Eu já tinha ouvido falar de pessoas doentes que podiam ser verdadeiros gênios das determinadas áreas específicas. Será que a área de especialidade de Albert eram os contos fantásticos? Eu continuava a andar da sala de lá para cá, o sol arrancava aos poucos sobre a encosta das montanhas. Você está tão inquieto, meu filho, disse o velho. Sentei-me ao lado dele e lembrei de como aquela noite tinha começado. Eu estava sentado no Zumschorn-Waldmar, quando Fritz André começou a falar novamente dos tais peixinhos de Albert. Eu mesmo só tinha visto um único peixinho, e em nada me surpreendeu que um padeiro velho e solitário tivesse um peixinho de estimação. Mas para o fim da tarde, quando vim para cá, ouvi os passos de Albert no sótão. E quando lhe disse que o tinha ouvido andando lá em cima, nós nos sentamos aqui e ele começou a contar. E eu a ouvir. Os peixinhos, disse eu. Você me contou que eram muitos os peixinhos que o padeiro Hans trouxe da Ilha Misteriosa. Eles continuam aqui em Dorf? Ou só restou um deles, aquele que está com você lá na padaria? Albert desviou o olhar da lareira e olhou fundo dentro dos meus olhos. Você confia tão pouco, meu filho? Foi exatamente isso que ele disse. E ao dizê-lo, uma sombra tomou conta do meu rosto. Mas eu estava muito impaciente e respondi-lhe de uma forma mais grosseira do que desejava. Talvez porque estivesse pensando em Lynne. Responda, eu disse. O que aconteceu com os peixinhos? Venha comigo, disse ele. Levantou-se e entrou em seu quarto. Eu o segui e o vi desdobrar uma escada que ficava presa no teto, provavelmente como o padeiro Hans fez quando Albert ainda era um menino. Vamos até o sótão, Ludwig, sussurrou ele. Ele foi na minha frente e eu o segui.
Lembro-me ainda de que me passou pela cabeça que ele seria realmente doente se tivesse inventado tudo aquilo sobre Freud e a Ilha Mágica. Mas quando olhei pelo buraco do alçapão, tive a certeza de que a história de Albert era tão verdadeira quanto o sol e a lua. Lá no sótão, não apenas havia incontáveis aquários, como também havia dentro de cada um deles um peixinho de todas as cores do arco-íris. No sótão havia também uma infinidade de objetos os mais estranhos. Reconheci a estátua de Buda, a estátua em vidro de um miluco com suas 6 patas, espadas, adagas e muito, muito mais. Todas aquelas coisas tinham ornamentado a sala da cabana quando Albert ainda era uma criança. Isso é fantástico, gaguejei, quando dei os primeiros passos no sótão. Eu não estava me referindo apenas aos peixinhos. Eu não tinha mais a menor dúvida de que a história da Ilha Mágica era verdadeira. A luz azulada da manhã entrava pela pequena claraboia, pois desse lado do vale o sol só chegava ali perto do meio-dia. Em compensação, o sótão estava inundado por uma luz que não podia vir da claraboia. Ali está, sussurrou Albert, e apontou para um canto bem próximo à chanfradura do telhado. Ali só havia uma velha garrafa, mas era dela que vinha toda aquela luz que se derramava e se refletia, cintilante, sobre os aquários e os outros objetos do sótão, sobre bancos, cadeiras e arcas. Aquela é a bebida púrpura, meu filho. Há 52 anos ela está ali, sem ser tocada por ninguém, e chegou a hora de nós dois a levarmos lá para a sala. Albert se debruçou e pegou a garrafa. Quando a segurou no alto e a inclinou, vi que o conteúdo da garrafa era de uma beleza tão singular que me vieram lágrimas aos olhos. E bem na hora em que íamos passar de novo pelo alçapão, descobri a caixinha de madeira com um baralho. Posso vê-lo? Perguntei. Num gesto solene, o velho padeiro concordou, e eu peguei aquela caixinha cheia de cartas gastas e puídas. Fui retirando dela carta por carta. O 6 de copas e o 2 de paus, a dama de espadas e o 8 de ouros. Contei e recontei, e vi que faltava uma carta. Só há 51, disse eu. O velho olhou à sua volta. Ali está ela, disse ele e apontou para debaixo de um velho banquinho. Debrucei-me para apanhar a carta que ali estava e a recoloquei junto das outras. Era o as de copas. Ela vive se perdendo das outras, mas sempre a encontro em algum lugar. Coloquei as cartas de novo na caixa e descemos pela escada do alçapão. Chegando à sala, Albert pegou um copinho desses de tomar aguardente e colocou-o sobre a mesa. Você sabe o que vem agora, disse ele, e eu fiz que sim com a cabeça. Eu seria o próximo a experimentar a bebida púrpura. Antes de mim, fazia exatos 52 anos, Albert tinha estado ali, onde eu agora estava, e tinha provado daquela bebida misteriosa. E antes dele, 52 anos antes, o padeiro Hans tinha tomado a bebida púrpura na Ilha Mágica. Mas não se esqueça, disse Albert, de que você só vai experimentar um golinho. Depois disso, uma partida inteira de paciência terá de ser colocada na mesa, antes que você retire novamente a rolha da garrafa. Dessa forma, o que resta de bebida púrpura na garrafa ainda vai durar por muitas gerações. Depois de dizer isso, Albert colocou um golinho no fundo do copo. Por favor, disse ele, entregando-me o copo. Não sei se me atrevo a beber, disse eu. Você sabe que tem de beber, replicou Albert. Pois se essas poucas gotas não cumprirem tudo o que prometem, bem, nesse caso o velho Albert Clade pode ser mesmo considerado um homem doente, que durante toda a noite não fez outra coisa a não ser ficar te contando um monte de mentiras. E esse é o tipo de coisa que nem um padeiro velho como eu quer para si. Pois mesmo que você não duvide da história agora, um belo dia esta dúvida vai atormentar você. Por isso é importante que você sinta o gosto da história que eu contei em todo o corpo. Só fazendo isso é que você poderá se tornar o novo padeiro de Dorf. Sentei-me à frente da lareira
e ergui o copo à boca. Bebi as poucas gotas e, numa questão de segundos, todo o meu corpo se transformou num palco de prazeres gustativos. Pareceu-me estar passeando pelos mercados de rua do mundo inteiro. Em Hamburgo, experimentei um delicioso tomate. Em Lübeck, dei uma mordida numa pera suculenta. Em Zurique, chupei um belo cacho de uvas. Em Roma, comi figos. Em Atenas, comi amêndoas e nozes. E no Cairo, experimentei tâmaras. E muitos outros gostos me tomaram todo o corpo. Alguns deles tão desconhecidos que tive a impressão de estar passeando pela Ilha Mágica, colhendo todos aqueles frutos estranhos de suas árvores. Isso deve ser o gosto de tufo, pensei. Na certa, esse deve ser o sabor de nabos anelados. E esse gosto certamente é o das amoras do mato. Mas isso ainda não era tudo. Tive a nítida impressão de estar comendo uvas do monte e de sentir o perfume dos cabelos de linho. Não sei por quanto tempo fiquei sentado na frente da lareira experimentando todas essas sensações. Acho que durante todo esse período não disse uma palavra sequer a Albert. Aliás, foi ele que se levantou depois de um tempo e quebrou o silêncio. Este velho padeiro precisa agora de um pouco de descanso. Antes, porém, vou recolocar a garrafa de volta no sótão. E você pode estar certo de que vou fechar muito bem aquele alçapão. Mais uma coisa, você já é um homem feito e vai poder entender. As frutas e os legumes podem ser alimentos saudáveis e saborosos, meu bom soldado. Mas nem por isso você deve querer se transformar num deles. Não me lembro exatamente se foi essa a imagem que ele usou. Só sei que, antes de se deitar, ele me advertiu para o perigo dos exageros. E sei que sua advertência dizia respeito à bebida púrpura e às cartas da paciência de Freud. Capítulo 7 de Copas. Homem do Pãozinho fala no tubo mágico. Só quando acordei, já quase na hora do almoço, é que me dei conta de que o velho padeiro que eu tinha conhecido em Dorf era o meu próprio avô. Isso porque a mulher de cabeça raspada não podia ser outra pessoa senão a minha avó, que vivia na Noruega. Ou será que as coisas não eram assim como eu estava pensando? O jogo do Coringa não tinha dito textualmente que a mulher da cabeça raspada era minha avó ou que o padeiro de Dorf era o meu avô. Por outro lado, não era possível que houvesse na Noruega tantas putinhas de alemães chamadas Line. A verdade nua e crua, porém, ainda não tinha vindo à tona. Havia frases do jogo do Coringa das quais o padeiro Hans não tinha conseguido se lembrar. Isso significava que elas haviam morrido junto com ele, antes de serem passadas para Albert ou para qualquer outra pessoa. Ou será que haveria um jeito de recobrar essas frases algum dia, para que a paciência fosse fechada com todas as 52 cartas? A Ilha Mágica tinha submergido no mar sem deixar vestígios, e o padeiro Hans estava morto, o que significava que dele não poderíamos saber de mais nada. Igualmente impossível seria tentar devolver à vida as cartas de baralho de Freud para ver se, quem sabe, os anões ainda se lembrassem do que tinham dito naquela época, 150 anos atrás. Só restava uma alternativa. Caso o Coringa ainda estivesse zanzando por aí, era bem possível que ainda se lembrasse do jogo que ele próprio presidira naquele dia. Eu sabia que tinha de convencer os adultos a darem mais uma passadinha por Dorf e a caminho de casa. O povoado ficava fora do nosso trajeto e as férias do meu pai já estavam chegando ao fim. Pior de tudo era conseguir que eles concordassem com isso sem lhes mostrar o livro que tinha vindo dentro do pãozinho doce. Imaginei-me entrando na pequena padaria e dizendo ao velho padeiro: "Aqui estou eu novamente. Voltei de um país do sul e trouxe comigo meu pai, seu filho." Para preparar o terreno, resolvi introduzir o assunto do meu avô na conversa com os meus pais durante o café da manhã. Tive o cuidado, porém, de deixar a grande revelação dramática para o final da refeição. Eu sabia que a minha credibilidade andava meio baixa, depois de eu já ter deixado escapar em doses homeopáticas um monte de coisas sobre o livro.
Meus pais tinham o direito de, pelo menos, tomar o café em paz. Quando mamãe se levantou para ir buscar sua segunda xícara de café, olhei bem no fundo dos olhos do meu pai e disse num tom enfático: "Foi bom termos encontrado mamãe em Atenas. Só que ainda falta uma carta para terminar essa paciência. E eu acabei de encontrá-la." Preocupado, meu pai olhou na direção de mamãe. Depois olhou para mim e disse: "Do que você está falando, Hans Thomas? Será que posso saber? Você se lembra do padeiro que me deu uma garrafa de refresco e 4 pãezinhos enquanto você se enchia de aguardente dos Alpes, junto com os habitantes de Dorf, lá na Zunschön em Waldemar?" Ele se limitou a acenar rapidamente com a cabeça. "Aquele padeiro é o seu pai." "Que bobagem!" Ele bufou como um cavalo que leva uma esporada no lombo, mas eu sabia que agora já tinha o fisgado. "Tudo bem, não precisamos discutir isso aqui e agora", eu disse. "Mas posso assegurar a você que tenho certeza absoluta do que estou dizendo." Mamãe sentou-se novamente à mesa e deu um suspiro quando ficou sabendo do que estávamos falando. Mas meu pai me conhecia. Ele sabia que não poderia simplesmente ignorar o que eu acabara de dizer. Ele tinha de ir um pouco mais a fundo no assunto, pois sabia que eu também era um coringa. Um coringa que de vez em quando tinha umas inspirações danadas de boas. "E o que o faz ter tanta certeza de que ele é o meu pai?" perguntou. Não pude revelar-lhe que a coisa estava preto no branco dentro do livrinho. Por isso resolvi enumerar tudo aquilo que tinha me chamado a atenção durante a leitura. Em primeiro lugar, ele também se chama Ludwig. "Um nome nada incomum na Suíça ou na Alemanha", replicou ele. "É possível, mas ele também me contou que durante a guerra esteve em Grimstad." "Contou mesmo?" "Sim, só que num norueguês não muito bom. Mas quando ele lhe disse que ele era de Arendal, ele disse que também tinha estado em Grimstad. Acho que ele queria dizer Grimstad." Meu pai sacudiu a cabeça. "Grimstad? Mas em alemão isso também pode significar cidade terrível, cidade ruim ou coisa que o valha. E ele pode muito bem ter misturado essa expressão alemã para se referir a Arendal, já que o seu norueguês, como você mesmo disse, não era lá essas coisas. Sabe, Hans Thomas, naquela época havia muitos soldados alemães no sul da Noruega." "Eu sei", concordei, "mas só um deles é o meu avô, e esse homem é o padeiro de Dorf. Disso eu tenho certeza." Para encurtar a história, meu pai acabou telefonando para minha avó. Não sei se por causa do que eu tinha dito ou se de repente se lembrou de que deveria contar à mãe dele que tínhamos encontrado mamãe em Atenas. Como minha avó não respondeu ao telefone, ele tentou falar com a tia Ingrid, e a única coisa que ela sabia era que a minha avó tinha ido viajar às pressas para os Alpes. Quando ouvi isso, dei um sonoro assobio. Homem do pãozinho fala no tubo mágico e a sua voz alcança centenas de milhas. Meu pai fez a expressão de quem procura a resposta para todos os mistérios do mundo ao mesmo tempo. "Você já não tinha dito exatamente essa frase outra vez?" perguntou ele. "Yes, sir", respondi. Temos de considerar a hipótese de que o velho padeiro ter pressentido que estava diante de seu próprio neto. Aliás, ele também chegou a ver você. E você sabe, o sangue fala mais alto nessas horas. Mas pode ser também que depois de todos esses anos, ele tenha tido a ideia de ousar dar um rápido telefonema para a Noruega, já que acabara de receber a visita de um menino nascido em Arendal. Quer dizer, eu mesmo. Nesse caso, também temos de considerar a hipótese de um antigo amor ter reavivado suas chamas em Dorf, assim como aconteceu em Atenas. Fizemos, portanto, um desvio para passarmos por Dorf. Nem mamãe e nem meu pai achavam que o velho padeiro era o meu avô, mas eles sabiam que eu nunca mais iria lhe dar sossego se não tirasse essa história limpo. Em Como, pernoitamos de novo no Hotel Baradelo. O parque de diversões já tinha ido embora, e com ele a vidente, sua filha e tudo mais. Meu único consolo foi ter um quarto só para mim. E embora estivesse exausto depois da longa viagem, decidi ler as páginas finais do meu livro.
Capítulo 8 de Copas. Um milagre tão fantástico que, diante dele, a gente não sabe se ri ou se chora. Levantei-me e fui lá para fora. Não era fácil caminhar normalmente, pois em todo o meu corpo, gostos e sabores os mais diversos brigavam entre si para ganhar a minha atenção. Enquanto o creme de morangos mais saboroso do mundo se instalava no meu ombro esquerdo, uma mistura ácida de limão e groselhas selvagens me espetava o joelho direito. Todos esses sabores percorriam tão rápido meu corpo que muitas vezes eu não tinha nem tempo de identificá-los. Era como se eu participasse da mesa de refeições de todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo. Resolvi dar um pequeno passeio pela floresta um pouco acima da cabana de Albert. Quando a tempestade que se instalara no meu interior por fim começou a se acalmar, tomou conta de mim um sentimento que desde então nunca mais me deixou. Ao me virar e lá de cima vislumbrar o povoado, eu me dei conta pela primeira vez de que o mundo é um milagre e está além da nossa compreensão. Como explicar? Eu me perguntei. O fato de que nascemos seres humanos. Essa indagação e esse sentimento tiveram em mim o impacto de uma descoberta totalmente nova. E não obstante, aquilo que eu descobrira estava ali, à mostra, desde os primeiros dias da minha infância. Era como se eu tivesse dormido durante toda a minha vida até aquele momento, um sono de muitos anos. Eu existo, eu pensei. Sou um ser vivo. Pela primeira vez em minha vida entendi o que é um ser humano. Ao mesmo tempo, sabia que não poderia mais beber da misteriosa bebida púrpura, senão aquilo que eu estava sentindo iria se esvair a cada novo gole, até, afinal, desaparecer. Se continuasse bebendo dela, eu não demoraria a experimentar com tanta frequência e com tanta intensidade todas as coisas do mundo que, inevitavelmente, acabaria me tornando indiferente a elas. E, no fim, deixaria de ter qualquer sentimento. Seria como um tomate ou como uma ameixeira. Sentei-me num pequeno toco de árvore e logo vi um cervo que se aproximou de onde eu estava. Não havia nada de anormal na aproximação de um animal silvestre. Nas florestas ao redor de Dorf havia muitos cervos, mas não conseguia me lembrar de já ter visto e experimentado em mim mesmo a maravilha de um ser vivo como aquele. É claro que eu já tinha visto outros cervos quase todos os dias, mas nunca tinha entendido como cada um deles era algo único, misterioso, muito além do que a gente pode compreender. E naquele momento entendi também por que até aquele dia tudo tinha acontecido desse jeito. Eu não tinha dado tempo a mim mesmo de vivenciar a presença de um cervo. Exatamente porque já tinha visto tantos. E é assim com tudo, pensei, com todas as coisas do mundo. Enquanto somos crianças, ainda possuímos a capacidade de experimentar intensamente o mundo à nossa volta. Com o passar do tempo, porém, acabamos por nos acostumar com o mundo. Ser criança e se tornar um adulto, pensei, é como embebedar-se de sensações, de experiências sensoriais. Naquele momento entendi também o que tinha acontecido com os anões na Ilha Mágica. Eles tinham se fechado à experiência dos mistérios mais profundos da existência. Talvez porque nunca tivessem sido crianças. E se queriam recuperar o tempo perdido se embriagando todos os dias com aquela bebida milagrosa, não era de admirar que acabassem por se tornarem indiferentes a todas as coisas à sua volta. De repente, pude entender o quanto Freud e o Coringa devem ter se sentido vitoriosos por conseguirem abandonar a bebida púrpura. O cervo me olhou por 2 segundos e depois saltou de volta para o meio das árvores. Por um breve instante, experimentei um silêncio indescritível. Depois, um rouxinol começou a cantar. Um canto lindo, repleto de júbilo. Era impressionante ver como um corpo tão pequeno podia conter tanto som, tanto fôlego, tanta música. Este mundo, pensei, é um milagre tão fantástico que diante dele a gente não sabe se ri ou se chora. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo, o que não é nada fácil. Lembrei-me de uma camponesa que vivia lá em Dorf. Ela só tinha 19 anos, mas naquela semana havia entrado na padaria com um bebê, uma menina de no máximo 2 ou 3 semanas de vida.
Nunca tinha me interessado muito por crianças de colo, mas quando olhei aquele cestinho em que estava a menina, pareceu-me ver nos olhos da criança uma expressão de surpresa, de espanto, sem palavras. Eu não tinha mais pensado sobre o assunto, mas sentado ali na floresta, sobre o tronco da árvore e ouvindo o canto do rouxinol, enquanto um tapete de sol se estendia sobre as cumeadas de um outro lado do vale, naquele mesmo momento entendi que o bebê teria dito se pudesse falar. Teria dito que aquele mundo a que ele tinha chegado era uma coisa de fato surpreendente. Não tinha me esquecido de cumprimentar aquela jovem mãe pelo nascimento de sua filha, mas acho que no fundo devia mesmo era ter dado os parabéns à criança. Do mesmo modo como a gente deveria se debruçar sobre cada novo cidadão do mundo e dizer: bem-vindo a este mundo, meu pequeno amigo. Você tem realmente uma sorte incrível em poder nascer e viver. Súbito me senti infinitamente triste por todos nós, seres humanos, que acabamos nos acostumando com uma coisa tão incrível, tão imperscrutável como a vida. Um belo dia acabamos achando evidente o fato de existirmos e então, só então voltamos a pensar que um dia teremos de deixar este mundo. Senti um forte sabor de morango tomar conta da parte superior do meu corpo. Era um sabor delicioso, mas ao mesmo tempo tão forte, tão intenso, que por pouco não me senti nauseado. Não, ninguém ia precisar me convencer a não tomar mais da bebida púrpura. Sabia que, daquele dia em diante, eu me contentaria em comer umas groselhas negras na floresta e em receber de vez em quando a visita de um cervo ou de um rouxinol. Ainda fiquei um bom tempo sentado ali naquele tronco de árvore. Bem no momento em que quis me levantar, pareceu-me ouvir um ruído bem perto do local onde eu estava. Quando me virei, descobri uma figura de baixa estatura olhando na minha direção por detrás de uma das árvores menores que a gente cortava para usar como lenha. Meu coração parecia querer sair pela boca, quando alguma coisa me disse que aquele homenzinho era o Coringa. Deu alguns passos na minha direção e disse: "E então, você se deleitou com aquela bebida maravilhosa? Nham, nham." Eu ainda tinha no corpo a longa história da Ilha Mágica e por isso não tive medo. Em questão de segundos, desapareceu de mim o impacto daquele aparecimento repentino. Senti que, de alguma forma, nós dois tínhamos muita coisa em comum. Afinal, também eu era um coringa num grande jogo de cartas. Levantei-me e caminhei na direção dele. Ele não usava mais a sua roupa lilás de bobo da corte, cheia de guizos, mas um macacão marrom de listas pretas. Estendi-lhe a mão e disse: "Eu sei quem você é." Ele apertou minha mão e eu ouvi o leve tilintar dos seus guizos. Percebi então que ele usava o macacão por cima da roupa de bobo da corte. Sua mão era fria como o orvalho da manhã. "É com muito prazer que aperto a mão do soldado que veio de um país do norte", disse ele. E ao dizer isso, esboçou um sorriso enigmático. Seus dentes de madrepérola brilharam à luz da manhã. "De agora em diante, que viva este novo valete. Meus parabéns pelo seu aniversário, meu irmão", continuou. "Mas eu não estou fazendo aniversário hoje", gaguejei. "Psst", respondeu o Coringa. "Não basta a gente ter nascido um dia", continuou. "Esta noite foi o dia em que o aprendiz do padeiro renasceu, e é por isso que estou te cumprimentando." Sua voz era fina e entrecortada, como a voz de uma boneca. Soltei sua mão fria e disse: Eu ouvi tudo sobre você, sobre Freud e todos os outros." "É claro que ouviu", replicou ele. "Pois hoje é o dia do Coringa, meu jovem. E amanhã começamos uma nova rodada. Depois disso e até a próxima vez, 52 anos deverão se passar. O menino do país do norte terá se tornado um homem feito. Antes disso, porém, ele vai passar por Dorf. E nesse dia, seria muito bom que ele ganhasse uma pequena lupa para o acompanhar em sua viagem. Uma lupa sábia, feita do vidro mais fino já produzido pelas anãs de copas. Sabe, a gente pode enfiar muitas coisas no bolso se um velho aquário se quebra.
Mas foi a esse valete que nasceu hoje que coube a tarefa mais importante. Não entendi o que o anãozinho quis dizer com essas palavras. Ele se aproximou mais ainda de mim e sussurrou: é preciso escrever sem falta um pequeno livro sobre as cartas da paciência de Freud. Depois, é preciso assar um pãozinho doce com um livrinho lá dentro, pois peixinho não revela segredo da ilha, mas pãozinho sim. Ouça bem minhas palavras e ponto final. Mas a história das cartas de Freud dificilmente caberá dentro de um pãozinho doce, repliquei. E seu rosto se abriu em um lindo sorriso. Depende do tamanho do pão, meu jovem, ou do livro. A história da Ilha Mágica e tudo mais é tão comprida que vai acabar virando um livro enorme, revidei. E nesse caso, vamos precisar de um pão doce do tamanho de um bonde. E ele me lançou um olhar levemente malicioso. Ouça o que eu digo. A gente nunca deve ter tanta certeza das coisas. Péssimo hábito esse. Repito, o pão não precisa ser grande se as letras do livro forem bem miudinhas. Não creio que alguém possa escrever um livro com letras tão pequenas, teimei. E ainda que fosse possível, ninguém conseguiria lê-lo. Guarde as minhas palavras. Você só precisa escrever o livro. E pode começar imediatamente. Quando chegar o momento, uma pessoa conseguirá ler as letras miúdas. Aquele que tiver a lupa conseguirá. Olhei para o vale que se descortinava na minha frente. Do outro lado, o tapete de sol já se estendera sobre Dorf. Depois me virei para o Coringa, mas ele já tinha desaparecido. Olhei para todos os lados, mas o pequeno bobo da corte tinha se embrenhado na floresta e desaparecera no meio das árvores como o servo fizera pouco antes. Estava exausto quando comecei a descer a encosta para voltar para casa. Num dado momento, quase perdi o equilíbrio, pois minha perna foi atacada por um forte sabor de cereja, bem na hora em que eu ia firmar o pé em uma pedra. Pensava nos meus amigos lá do povoado. Se eles soubessem, logo eles se sentariam de novo para beber no Zumschone Waldemar. Tinham de conversar sobre alguma coisa, e o que era mais fácil do que meter a boca num velho padeiro que vivia sozinho, longe de todos, numa cabana na floresta. Eles o achavam um tanto estranho e, por precaução, o tinham declarado louco. Mas eles mesmos eram parte do grande mistério. E esse mistério, o maior de todos, estava bem ali diante de todos. O problema é que isso eles não viam. Talvez fosse verdade que Albert guardasse um grande segredo, mas o maior de todos os mistérios era o próprio mundo. Eu sabia que nunca mais iria me sentar no Zumschone Waldemar para beber vinho, e sabia também que um dia eu mesmo iria me transformar no centro das conversas à mesa. Em alguns anos, seria eu o único coringa em Dorf. Quando finalmente caí na cama, dormi quase até o fim da tarde. Capítulo 9 de Copas. Até esse dia, o mundo não estará maduro para ouvir a história das cartas da paciência de Freud e da Ilha Mágica. Senti as últimas páginas do livro fazendo cócegas no meu dedo indicador direito. Descobri então que elas estavam escritas com letras do tamanho normal. Coloquei a lupa sobre o criado mudo e continuei a ler como se tivesse nas mãos um livro como outro qualquer. Aproxima-se o dia em que você virá para Dorf e guardará consigo o segredo das cartas da paciência de Freud e da Ilha Mágica, meu filho. Coloquei no papel tudo o que consegui me lembrar do relato de Albert. 2 meses depois daquela noite, o velho padeiro morreu e eu o substituí na função de padeiro de Dorf. Escrevi tudo, tintim por tintim, e resolvi fazê-lo no norueguês para que você entendesse, e para que os habitantes do povoado não conseguissem ler o livro caso algum dia o encontrassem. Depois de escrevê-lo, praticamente esqueci essa língua nórdica. Sempre pensei que não deveria ter nenhum contato com vocês na Noruega. Não sabia como Line iria reagir e não ousei contrariar a antiga profecia. Afinal, eu sabia que um dia você viria para Dorf.
Escrevi o livro numa máquina de escrever comum. Foi totalmente impossível escrevê-lo com letras menores. Um dia, porém, alguém inventou uma máquina capaz de reproduzir em cópias reduzidas o que tinha sido escrito em letras comuns. Do original até a forma final foram 8 cópias, uma redução da outra, até que a escrita ficou tão pequena que pude encadernar essas páginas minúsculas e transformá-las num pequeno livro. E você, meu filho, na certa, ganhou uma lupa do Coringa, não foi? Quando escrevi essa história, eu só conhecia as frases do jogo do Coringa das quais o padeiro Hans tinha conseguido se lembrar. Ontem, porém, recebi uma carta que trazia o jogo do Coringa completo. E é claro que a carta veio dele, o Coringa. Assim que você passar por Dorf, vou ligar para Aline. Quem sabe um dia nós ainda possamos nos reunir e estar todos juntos. Nós, os padeiros de Dorf, somos todos coringas que passam de um para o outro uma história fantástica. E essa história nunca deverá se propagar como as outras histórias. Como todos os coringas, seja nas grandes, seja nas pequenas paciências, precisamos dizer às pessoas que este mundo é uma aventura incrível. Sabemos que não é fácil abrir os olhos das pessoas para que elas vejam o quanto é imenso e imperscrutável este nosso mundo. E enquanto elas não virem que aquilo que se mostra a olho nu é um mistério, até esse dia o mundo não estará maduro para ouvir a história das cartas da paciência de Freud e da Ilha Mágica. Um dia, no futuro, o mundo inteiro ficará sabendo do livro que coloquei dentro de um pãozinho doce. Até esse dia chegar, a cada 52 anos, algumas gotas de bebida púrpura devem ser colocadas num copo e oferecidas a alguém. E há mais uma coisa que você não deve se esquecer. O Coringa continuou perambulando pelo mundo. Mesmo que um dia todas as cartas da grande paciência fiquem cegas, ele não perderá a esperança de poder abrir os olhos de algumas delas. E agora, ao me despedir, quero desejar tudo de bom a você, meu filho. Talvez a essa altura você já tenha encontrado a sua mãe lá no País do Sul. E um dia, quando você for grande, talvez venha para Dorf. As últimas páginas deste livro são os apontamentos do Coringa sobre o grande jogo que ele presidiu e que foi encenado na Ilha Mágica por todos os anões há muitos e muitos anos. O jogo do Coringa. Brigue de prata afunda em mar bravo. Marujo é jogado em ilha que não para de crescer. Bolso do paletó oculta baralho que iria secar ao sol. 53 cartas fazem companhia durante anos para filhos de mestre vidreiro. Antes de as cartas perderem a cor, 53 anões são forjados na imaginação do marujo solitário. Figuras estranhas dançam na cabeça do mestre. Quando o mestre adormece, os anões ganham vida. Numa bela manhã, Rei e Valete escapam do cárcere da consciência. Criaturas da imaginação saltam do espaço que cria para o espaço criado. Mágico tira figuras da manga do paletó e elas descobrem que têm vida própria. Criaturas são belas, mas todas perderam a razão, exceto uma. Só o Coringa do jogo não se deixa iludir. Bebida cintilante bloqueia sentidos do Coringa. Coringa cospe bebida cintilante. Sem o soro da mentira, pequeno bobo da corte consegue pensar com clareza. 52 anos depois, neto do náufrago chega no povoado. Verdade está nas cartas. Filho do mestre vidreiro é logrado pelas criaturas que ele mesmo inventou. Criaturas se rebelam contra o mestre. Mestre não tarda a morrer pelas mãos dos anões. Princesa do Sol encontra caminho para o mar. Ilha Mágica é destruída de dentro para fora. Anões têm cartas ruins. Filho do padeiro foge antes de o castelo de cartas ruir. Bobo da corte desaparece entre os armazéns sujos. Filho do padeiro foge para as montanhas e se refugia em povoado distante. Padeiro oculta tesouros da Ilha Mágica. Nas cartas está o que vai acontecer. Povoado acolhe menino abandonado que perdeu a mãe vítima de doença.
Padeiro lhe oferece bebida cintilante e lhe mostra seus lindos peixes. Menino envelhece e ganha cabelos brancos, mas antes de sua morte, aparece soldado infeliz vindo de um país do norte. Soldado guarda segredo da ilha mágica. Soldado não sabe que mulher de cabeça raspada ganha um lindo menino. Menino precisa ir para o mar, porque é filho do inimigo. Marujo se casa com bela mulher e ganha um menino antes de ir para o país do sul a fim de se encontrar. Pai e filho procuram bela mulher, que não consegue se encontrar. Anão de mãos frias mostra caminho para povoado distante e dá ao menino do país do norte uma lupa para a viagem. A lupa se encaixa no pedaço de vidro que falta no aquário. Peixinho não revela segredo da ilha, mas Pãozinho sim. Homem do Pãozinho é soldado do país do norte. Verdade sobre o avô está nas cartas. O destino é uma cobra faminta que se engole a si mesma. O que está dentro da caixa revela o que está fora, e o que está fora da caixa revela o que está dentro. O destino é uma couve-flor, que cresce por igual em todas as direções. Menino entende que o homem do pãozinho é seu avô e homem do pãozinho entende que menino do país do norte é seu neto. Homem do pãozinho fala no tubo mágico e sua voz alcança centenas de milhas. Marujo cospe bebida forte. Bela mulher que não se encontrou, encontra seu filho querido. A paciência é uma maldição de família. Há sempre um coringa que não se deixa iludir. Gerações se sucedem, mas um bobo da corte, que a engrenagem do tempo é incapaz de engolir, perambula pelo mundo. Quem quer entender o destino, tem de sobreviver a ele. Capítulo 10 de Copas. Um bobo da corte, que a engrenagem do tempo é incapaz de engolir, perambula pelo mundo. Não foi nada fácil pegar no sono depois de ter lido as últimas páginas do livro. De repente, o hotel onde eu estava não parecia mais tão pequeno assim. O Baradella e a cidade de Como faziam parte de alguma coisa infinitamente maior. Quanto ao Coringa, tudo era exatamente como eu tinha imaginado. O anão do posto de gasolina era mesmo que desaparecera no meio dos armazéns do porto de Marsella. Desde aquele dia, muitos anos atrás, ele andava por este mundo. Só raras vezes ele tinha aparecido para os padeiros de Dorf. O restante do tempo, de certo, peregrinou sem descanso pelo mundo. Um dia num povoado, outro dia no outro. A única coisa que ocultava sua verdadeira personalidade era um simples macacão, que ele usava para encobrir sua roupa lilás cheia de guizos tilintantes. Diferentemente de qualquer um de nós, ele não podia apenas se mudar para uma cidadezinha qualquer. Se fixasse residência em algum lugar, as pessoas perceberiam que em 10, 20 ou 100 anos ele não mudaria nada. A leitura da história tinha deixado claro que o Coringa sabia correr e remar sem se cansar como nós, meros mortais. Podia ser, portanto, que ele tivesse corrido atrás do meu pai e de mim desde a primeira vez que o vimos na fronteira da Suíça. Mas é claro que ele também podia ter resolvido saltar para dentro de um trem na sua jornada em nosso encalço. Eu tinha certeza absoluta de que o Coringa havia mergulhado de cabeça na grande paciência do mundo, depois de conseguir escapar da pequena paciência da Ilha Misteriosa. E em ambos os casos ele tivera uma tarefa muito importante: lembrar grandes e pequenos anões de que em tempos, de que eles eram criaturas muito especiais, criaturas que, embora vivas, sabiam muito pouco sobre si mesmas. Num ano ele deve ter estado no Alasca ou no Cáucaso, no outro na África ou no Tibete. Numa semana ele apareceu no porto de Marsella, na semana seguinte já estava correndo pela Praça de São Marcos, em Veneza. Agora, portanto, todas as peças do jogo do Coringa tinham encontrado seu lugar. Foi uma sensação maravilhosa ver todas as frases que o padeiro Hans tinha esquecido se encaixavam perfeitamente no todo. Uma das frases dos reis também tinha escapado à atenção do padeiro Hans. Gerações se sucedem,
mas um bobo da corte, que a engrenagem do tempo é incapaz de engolir, perambula pelo mundo. Esta aí é uma frase que eu gostaria de ler para o meu pai. Eu escreveria em letras garrafais e a mostraria a ele como prova de que a imagem da fúria do tempo, que ele tinha pintado para mim lá em Atenas, não era assim tão negra como ele dizia. Nem tudo o tempo reduz a pó. Sempre há um coringa no baralho, que atravessa os séculos fazendo seus malabarismos sem perder um dente de leite sequer. Para mim, isso é um sinal mais do que claro de que a capacidade do homem de se surpreender com a vida jamais terminaria. Está certo que essa capacidade era de um tom raro. Em compensação, ela jamais se extinguiria por completo. Continuaria aparecendo aqui e acolá, enquanto houvesse uma história e uma humanidade que abrigassem os coringas e as suas peripécias. A velha Atenas teve Sócrates. Arendal tinha meu pai e eu, se é que eu posso dizer isso. E na certa também houve, há e haverá coringas em outros lugares e em outros tempos, mesmo que nós não sejamos tantos assim. O padeiro Hans tinha gravado bem a última frase do jogo do coringa. Não fora difícil gravá-la na memória, pois graças à impaciência do rei de espadas, ela havia sido repetida 3 vezes. Quem quer entender o destino tem de sobreviver a ele. Talvez essa frase se aplicasse sobretudo ao coringa, que sobreviveria aos séculos. Mas depois de ter lido aquela longa história do livro, uma história da qual eu mesmo fazia parte, eu também achava que podia entender o destino. E não era assim com todas as outras pessoas. Nossa vida na Terra pode parecer extremamente breve, mas fazemos parte de uma história comum que continua a se desenrolar, mesmo depois de já termos partido. Pois não vivemos apenas nossas próprias vidas. Quando visitamos lugares antigos como Delfos e Atenas, podemos até sentir isso tudo que estou dizendo. A gente anda e sente no ar a presença de pessoas que viveram neste mundo muito antes de qualquer um de nós. Olhei para a janela do hotel, que dava para um pátio interno. Lá embaixo estava escuro feito breu, mas na minha cabeça brilhava uma luz. Tive a sensação de ter passado os olhos pela história da humanidade. Isso era grande paciência. E faltava só uma única e pequena carta na paciência da minha família ainda. Será que encontraríamos meu avô em Dorf? Será que minha avó já tinha chegado à casa do velho padeiro? A escuridão lá fora já ia ficando azulada quando finalmente adormeci, de roupa e tudo. Capítulo Valete de Copas. Um homenzinho em atitude suspeita no banco de trás. Na manhã seguinte, enquanto viajávamos rumo ao norte, só se tocou no assunto do meu avô quando mamãe se virou para trás e disse que para ela a ideia de visitar esse padeiro em Dorf chegava aos pícaros do que ainda podia suportar em tempos de maluquices da juventude. Meu pai não chegou a afirmar que acreditava mais do que ela nessa história do padeiro, mas intercedeu a meu favor, e isso foi muito importante para mim. Vamos voltar para casa pelo mesmo caminho que usamos para ir à Grécia, disse ele. E em Dorf, vamos comprar um saco bem grande de pãezinhos doces, cheios de uvas passas. Na pior das hipóteses, a gente vai comer pãozinho doce até enjoar. Quanto às maluquices da juventude, por alguns anos você também andou fazendo das suas, não foi? Mamãe contornou a situação perigosa colocando o braço sobre os ombros do meu pai. Eu não quis ser grosseira, murmurou ela. Cuidado, murmurou ele. Estou dirigindo. Depois ela se virou para mim e disse: Desculpe-me, Hans Thomas, mas acho bom você se preparar para não ficar muito decepcionado caso esse padeiro saiba tanto quanto nós sobre o paradeiro do seu avô. A comilança de pãezinhos doces cheios de uvas passas teria de esperar até que chegássemos a Dorf, lá pelo final da tarde. E até lá não ia dar para ficar sem comer nada. Assim, já quase passando da hora do almoço, meu pai parou em Bellinzona e estacionou o carro numa travessa entre 2 restaurantes. Enquanto comíamos macarrão e carne de vitela, cometi o maior erro da minha vida. Contei aos 2 sobre o livro que havia encontrado dentro do pãozinho doce. E tudo o que aconteceu a seguir
foi consequência do fato de eu não ter conseguido guardar para mim o grande segredo. Contei-lhes, portanto, que tinha encontrado um livro dentro de um dos pães doces que o velho padeiro havia me dado, e como tinha sido providencial ganhar uma lupa do anão no posto de gasolina. Primeiro sobre o livrinho, depois sobre a lupa, e por último, em linhas gerais, falei da história que estava escrita no livro. Perguntei-me várias vezes como pude ser tão idiota e quebrar o juramento solene que tinha feito com o velho padeiro. E justamente quando estávamos a poucas horas de Dorf. Nesse meio tempo, acho que encontrei a resposta. Eram duas as coisas que eu mais queria naquele momento: encontrar meu avô no pequeno povoado dos Alpes e fazer com que mamãe acreditasse em mim. Mas minha língua comprida só tornou as coisas muito mais difíceis. Quando terminei, mamãe olhou primeiro para o meu pai e depois para mim. Acho muito bom você ter a imaginação fértil, meu filho, mas até a imaginação precisa de limites. Você não me contou algo parecido em Atenas? Perguntou meu pai. Ainda me lembro de que invejei a sua imaginação. Mas mamãe tem razão. Essa história do livrinho dentro do pão foi demais. Não sei bem o porquê, mas naquele momento comecei a chorar. Só eu sabia o quanto tinha sido difícil guardar todo aquele segredo só para mim. E agora que eu acabara de revelar o meu segredo, ninguém acreditava mais em mim. Vocês vão ver, disse chorando. Esperem até voltarmos para o carro e eu lhes mostrar o livrinho. Prometi ao meu avô que eu não faria isso e acabei fazendo. Eu tinha uma remota esperança de que meu pai pelo menos considerasse a possibilidade de ser verdade tudo aquilo que eu tinha contado. Ele colocou uma nota de 100 francos suíços na mesa e nós saímos, sem esperarmos o troco. Quando estávamos nos aproximando do carro, vimos um homenzinho em atitude suspeita no banco de trás. Até hoje, não consigo entender como ele conseguiu entrar no carro com as portas travadas. Ei, você! Gritou meu pai. O que está fazendo? Meu pai saiu correndo em direção ao carro, mas o homenzinho, veloz como um raio, pulou para fora e virou na primeira esquina que encontrou. E durante aquela fuga desenfreada, tive a nítida sensação de ter ouvido tilintar de uns guizos. Meu pai saiu correndo atrás dele. Mamãe e eu ficamos esperando perto do carro. Esperamos por mais ou menos meia hora, até que meu pai apareceu esbaforido pela mesma esquina que tinha virado a toda velocidade. Ele sumiu como se o chão o tivesse engolido, disse ele. Esse bandido. Então começamos a revistar a bagagem para ver se não estava faltando nada. Minhas coisas estão todas em ordem, disse mamãe depois de verificar a sua bagagem. As minhas também, disse o meu pai com a mão enfiada no porta-luvas. Documentos do carro, passaporte, carteira com dinheiro trocado e talão de cheques. Nem coringa ele pegou. Talvez estivesse apenas procurando alguma coisa para beber. Entramos no carro, os dois na frente e eu, como sempre, no banco de trás. E nem bem me sentei, senti uma pontada no estômago. De manhã eu tinha escondido o livrinho debaixo do meu pullover no banco de trás. Naquele instante descobri que ele tinha desaparecido. O livro do pãozinho! Exclamei. Ele roubou o livro do pãozinho. E novamente comecei a chorar aos berros. Foi o anão, solucei. O anão roubou o livro do pãozinho porque eu não consegui guardar o segredo. Continuei chorando até que mamãe veio se sentar do meu lado no banco de trás. Ela me abraçou forte e nós ficamos assim, os dois juntos, até eu me acalmar. Meu pobre e querido Hans Thomas, repetia ela. Tudo isso é minha culpa, mas nós vamos voltar juntos para Arendal, para nossa casa, você vai ver. Talvez fosse melhor você tirar uma soneca agora. Ao ouvir a palavra Arendal, dei um salto no banco. Quer dizer que não vamos passar em Dorf? Perguntei. Nesse momento, meu pai estava pegando a estrada. É claro que vamos passar por Dorf, assegurou ele. Um marujo nunca quebra sua palavra. Antes de pegar no sono, ainda ouvi quando ele sussurrou para a mamãe. Mas foi mesmo uma coisa muito esquisita. Todas as portas do carro estavam travadas.
E temos de admitir que o sujeito era bem mais baixo do que a média das pessoas. Esse bobo da corte com certeza é capaz de passar por portas trancadas, eu disse. E ele é assim, tão pequeno, porque é um ser artificial. Depois, adormeci com a cabeça no colo de mamãe. Capítulo Dama de Copas. Vimos então uma senhora de idade saindo da estalagem. Quando acordei, 2 horas depois, vi que estávamos no alto dos Alpes. Você já acordou? Perguntou meu pai. Vamos chegar a Dorf daqui a meia hora e poderemos passar a noite no Zandschönen-Waldemar. Logo depois, porém, quando chegamos ao povoado, que eu conhecia muito melhor do que qualquer um daquele carro, ele não parou na frente da estalagem, e sim na frente da pequena padaria. Os 2 adultos trocaram secretamente uns olhares e acharam que eu não percebi. A padaria estava vazia, só o peixinho colorido nadava solitário em seu aquário, do qual faltava um pedaço. Quanto a mim, também eu me sentia um peixe dentro de um aquário. Olhem, disse eu, tirando a lupa do bolso da calça. Vocês estão vendo que a lente é do mesmo tamanho deste pedaço de vidro que falta no aquário? Aquela era a única prova de que tudo o que eu estava dizendo não era mentira. Puxa vida, é mesmo, disse meu pai. Ao que tudo indica, porém, vai ser um pouco mais difícil encontrar o tal padeiro. Não sei se ele disse aquilo para terminar a nossa discussão de uma forma agradável ou se no fundo do coração acreditava em mim e ficou tremendamente decepcionado por não encontrar o seu pai. Estacionamos o carro e nos dirigimos ao Zandschönen-Waldemar. Mamãe me perguntou com quem eu brincava lá em Arendal e eu não quis entrar em detalhes. Afinal, aquela história do padeiro e do livro do pãozinho não era brincadeira nenhuma. Vimos então uma senhora de idade saindo da estalagem. Quando ela nos viu, veio em nossa direção. Era a minha avó. "Mãe!" exclamou meu pai muito surpreso. E se não houvesse ninguém à sua volta, certamente os anjos do céu o teriam escutado. Ainda me lembro de como fiquei assustado com o grito que ele deu. Foi um grito rouco, de cortar o coração. No momento seguinte, minha avó já estava junto de nós, abraçando-nos um a um. Mamãe estava tão confusa que não sabia como se comportar naquela situação. Fui o último que minha avó abraçou. Depois disso, ela começou a chorar. "Meu menino", disse ela, "meu bom menino." E ela não parava mais de chorar. "Mas como? Por quê?" gaguejou meu pai. "Ele faleceu esta noite", disse minha avó com um grave tom na voz. Depois, sem dizer nada, olhou para cada um de nós. "Quem?" perguntou mamãe. "Ludwig", respondeu ela baixinho. "Ele me telefonou na semana passada e nós ainda tivemos a chance de passar alguns dias juntos. Ele me contou que um menino o tinha visitado na sua padaria e que depois de o menino ir embora, ele achou que esse garoto podia ser o seu neto e que o homem no carro vermelho, com quem o garoto viajava, podia ser o seu filho. Tudo isso é tão maravilhoso e tão triste ao mesmo tempo. Mas foi bom. Foi muito bom eu ter podido me encontrar com ele mais uma vez. Ele teve um ataque do coração e, bem, ele faleceu nos meus braços, aqui mesmo no hospital. Então, quem não conseguiu mais se controlar fui eu. Tive uma crise de choro tão forte que não sabia quem pudesse me consolar. Achei que minha infelicidade era muito maior do que a de todos os outros. 3 adultos faziam de tudo para me consolar, mas para mim não havia consolo. Não apenas o meu avô não estava mais ali, mas o mundo inteiro tinha desaparecido junto com ele. Agora, ninguém mais ia poder confirmar tudo o que eu tinha contado sobre a bebida púrpura e sobre a ilha mágica tinha realmente acontecido. Ou será que a coisa toda não tinha sido feita para ser assim? Meu avô era um homem de muita idade, no fim da vida, e podia ser que estivesse apenas me emprestado aquele livrinho. Só consegui me controlar bem mais tarde, quando estávamos sentados numa das 4 mesas do pequeno refeitório da estalagem Zandschönen-Waldemar. De vez em quando, aquela gorda e simpática senhora aparecia e dizia: "Hans Thomas, não é? Vocês não acham muito estranho o fato de ele de repente se dar conta de que Hans Thomas era seu neto?"
perguntou minha avó. Ele nem sequer sabia que tinha um filho. Mamãe concordou. É inacreditável mesmo, disse. Para o meu pai, as coisas não eram tão simples assim. O mais difícil para mim é entender como é que Hans Thomas ficou sabendo que o velho padeiro era seu avô, disse ele. Os 3 adultos olharam para mim. Menino entende que o homem do pãozinho é seu avô e homem do pãozinho entende que o menino do país do norte é seu neto, disse eu. Eles me olharam com uma expressão mais séria, mais preocupada ainda, e eu continuei. Homem do pãozinho fala no tubo mágico e sua voz alcança centenas de milhas. E assim, experimentei uma espécie de indenização por ter tido de suportar todas as dúvidas que haviam sido lançadas sobre a minha palavra. Ao mesmo tempo, entendi que o livrinho encontrado dentro do pão doce seria o maior segredo que eu teria de guardar pelo resto da minha vida. Capítulo Rei de Copas. As lembranças se afastando mais e mais daquilo que um dia as criou. Na viagem de volta, éramos 4 no carro, 2 a mais do que a viagem de ida. Achei que aquela vasa não era nada ruim, mas não consegui deixar de pensar que faltava o Rei de Copas. De novo, passamos pelo posto de gasolina que tinha apenas uma bomba. Acho que o meu pai queria muito rever o misterioso anão, mas o pequeno clown não deu o ar da graça. Quanto a mim, não fiquei nada surpreso por não vê-lo. O meu pai, porém, praguejou e xingou a beça. Informamo-nos na vizinhança e ficamos sabendo que desde a crise do petróleo, nos anos 70, aquele posto de gasolina estava desativado. Pouco tempo depois, a grande viagem até a pátria dos filósofos chegara ao fim. Tínhamos encontrado mamãe em Atenas e meu avô num povoado dos Alpes. Mas eu trazia comigo uma ferida na alma. Uma ferida que, para mim, tinha suas raízes num passado remoto da nossa história. Só quando chegamos em casa, minha avó me confessou que Ludwig tinha deixado para mim tudo o que possuía. Segundo ela me disse, meu avô ainda chegou a brincar que um dia, quem sabe, eu poderia querer assumir a pequena padaria de Dorf. Já faz alguns anos que meu pai e eu fizemos essa longa viagem de Arendal até Atenas para encontrar mamãe, perdida no conto de fadas do mundo da moda. Lembro-me como se fosse hoje das horas que passei sentado no banco de trás do nosso Fiat vermelho. Mais do que nunca, tenho certeza de que ganhei uma lupa de um anão perto da fronteira da Suíça. A lupa, eu a tenho até hoje, e meu pai também pode atestar que a ganhei de um anão no posto de gasolina. Posso jurar que meu avô tinha um peixinho colorido nadando num aquário em sua padaria, pois meu pai e eu o vimos na vitrine. Por falar nisso, o peixinho dourado mudou para a sala de refeições do Zanchone Voldemar. E quem sabe, talvez a hospitaleira dona da estalagem esteja cuidando de todos os outros lá na cabana da floresta. Meu pai e eu também nos lembramos muito bem das pedrinhas brancas que encontramos na floresta, um pouco acima da cabana. E o tempo também não vai conseguir apagar o fato de que o velho padeiro ter me dado um saquinho com 4 pães doces cheios de uvas passas. Ainda posso sentir na boca o gosto do refresco de pera. E nunca mais vou me esquecer de que meu avô mencionou uma bebida que era 1000 vezes melhor do que aquela. Mas será que realmente havia um livrinho dentro de um dos pães? Será que eu realmente li uma história sobre uma bebida púrpura e sobre uma ilha mágica, no banco de trás do nosso carro? Ou será que tudo não passou da minha imaginação? Com o passar do tempo e com as lembranças se afastando mais e mais daquilo que um dia as criou, não é possível evitar que muitas dúvidas se instalem na nossa cabeça. Como o Coringa me roubou o livrinho, tive de escrever tudo de memória, e só o oráculo de Delfos poderá dizer se me lembrei de tudo como realmente aconteceu, ou se não inventei alguma coisa aqui e ali. A velha profecia da Ilha Mágica deve ter sido a responsável por eu entender que tinha encontrado em Dorf o meu próprio avô, pois só me dei conta disso quando encontramos mamãe em Atenas. Mas o que será que fez com que meu avô se desse conta de que eu era o seu neto?
Só tem uma resposta para essa pergunta. O pequeno livro tinha sido escrito por ele. Ele conhecia a velha profecia desde os tempos da guerra. Talvez o grande mistério tenha sido justamente o nosso encontro numa pequena padaria de um pequeno povoado nas montanhas da Suíça. Pois como fomos parar lá? Um anão de mãos geladas nos indicara um desvio do nosso caminho. Ou será que o mistério maior for encontrarmos minha avó no povoado a caminho de casa? Talvez o maior de todos os mistérios tenha sido o fato de termos conseguido libertar mamãe da ilusão do mundo da moda. Pois maior do que tudo é o amor. E o tempo nem de longe consegue apagá-lo com a mesma rapidez com que apaga as lembranças. Agora vivemos os 4 muito felizes em Risói. 4, sim, pois ganhei uma irmã. Ela está lá embaixo, na rua, pisando num tapete de folhas no meio das castanheiras. Seu nome é Tony Angelica. Vai fazer 5 anos e fala mais do que a boca da hora em que acorda até a hora que vai dormir. De todos nós, talvez seja ela a maior filósofa. O tempo se encarrega de nos transformar em adultos. O tempo se encarrega também de transformar velhos templos em ruínas e de afundar no mar ilhas mais velhas ainda. Será que realmente havia um livrinho dentro daquele pão doce maior do que os outros? Nenhuma outra pergunta me vem à cabeça com mais frequência do que essa. Como Sócrates, também eu poderia dizer: sei que nada sei. Mas tenho certeza absoluta que um coringa continua perambulando pelo mundo. Ele se encarregará de não permitir que o mundo se acomode. A cada momento e em qualquer parte, pode aparecer um pequeno bobo da corte usando um barrete e uma roupa cheia de guizos tilintantes. Ele nos olhará nos olhos e nos perguntará: quem somos? De onde viemos?